Olá, boa noite, tudo bem, nutrida? Bom, aqui quem está falando é a Ana Paula Santos, nutricionista há mais de 14 anos, especializada em mulheres 35 mais, climatério e menopausa. Então eu ajudo você aí a reequilibrar sua saúde. Você tem total clareza que o meu método te ajuda aí a voltar à tua saúde normal? Então eu vou ter um bate-papo com a Sandra, com a nutrida do método, em que a gente iniciou um processo há 4 meses. Será que é Sandra, ela mesma? Sandra, vamos tentar começar o nosso bate-papo? Deixa eu ver se eu consigo enviar o convite para você, tá? Entrar ao vivo. Eu vou enviar o convite para você. Aqui esse aviãozinho para as últimas mulheres que eu comecei a conversar nesse período. Oi, Oiê, tudo bem? Como é que tá nesse domingo? tudo jóia. Eu ainda não estou com as imagens, mas se vocês estiverem me vendo e ouvindo, tá tudo certo. Eu estou te escutando. Eu só não te vejo porque. Ah, agora sim. Eu acabei de enviar. Tá Ah, escuro, viu? então, tá esquisito, né? Peraí, Ah, o que a gente será que eu pode tenho que fazer? inverter? Ah, agora sim! Agora eu te vejo! Aquela, Tudo bem com aquelas, né? você? Eu vou. Não deu nem tempo, mas eu vou enviar o convite lá no grupinho, né? Porque estão aguardando. Estamos ao vivo. Estamos Então ao tá bom. vivo. E toque no link. Bom, mas me fala, Sandra, se apresenta para quem está chegando agora, não conhece você. Bom, meu nome é Sandra, eu tenho 55 anos, sou farmacêutica como profissão. Tenho marido, filhos, né? E tinha uma série de problemas de saúde. Então, é, tudo começou quando a gente entra na menopausa, vai ficando um pouquinho mais velha e aí os problemas vão começando. Eu tô meio perdida, Ana. Já pode engrenar aqui no. Assim, você vai me contar para elas como que você me conheceu, Uhum. por que Então que tá bom. você decidiu procurar no Google, né, uma nutricionista da menopausa. Na realidade, bom, então vamos começar Do a começo. história, né, dos porquês. Eu acho que fica mais fácil. Até aos 40 anos de idade, eu não tinha problema de saúde nenhum. Eu tinha 50 quilos e estava bem, né? Super tranquila. Tinha tido uma endometriose, mas já tinha, né, resolvido o problema, estava super feliz. Aí, depois dos 40, você vai começando a engordar um pouquinho, né? Você vai, dos 50 foi para os 51, dos 51 foi para os 52, e aí ia aumentando gradativamente. Eu cheguei aos 50 anos bem, mas com 60 quilos, né? Tava feliz da vida. Um pouquinho gordinha, mas sem problema de saúde nenhum. Dos 50 para os 55, a coisa piorou muito, né? Eu engordei 12 quilos, eu comecei a ter diversos problemas, hipertensão, enxaquecas, uma série de questões físicas mesmo, né? Não podia comer, comia uma pizza, tomava um vinho, tinha uma enxaqueca horrorosa.
pernas inchadas. Tinha dias que eu saía da cama com dor, né? Saía da cama meio que me segurando, descer as escadas de casa. Eu moro num sobrado, eu descia as escadas me segurando de dor. Uma série de coisas foram acontecendo. Para falar a verdade, eu não tinha associado com a menopausa. Para ser assim, bem franca. Eu tinha associado com outras coisas, ou um problema de saúde mais grave, que eu comecei a investigar com médicos, estava associando com o passar da idade mesmo, e já estava achando que aquilo, né, ia ser meu futuro. Nossa. Só que eu comecei a perceber que eu comia alguns alimentos e eu ficava pior. Eu comia laticínios, eu ficava pior. Então eu comecei a desconfiar de que tinha um fator aí relacionado à alimentação, né? Mas assim, não tinha plena visão do que ia melhorar na minha vida, né? Aí eu comecei a procurar uma nutricionista aqui no bairro, eu moro no Ipiranga, comecei a procurar uma nutricionista, e aí eu achei a Ana Paula. Na realidade, foi assim, por acaso, mas eu dou graças a Deus, né? Porque a minha vida mudou por completo. Ana, você tá aí? Vocês estão aí? Sim, eu estou te Ainda? escutando, mas aqui tá tão agradável de escutar você contando que por isso que eu tô quietinha aqui. Deixa eu, Então, eu acabei desativando os comentários porque cobre o seu rosto, né? Mas a gente vai fazer o seguinte, ela vai contar tudo que ela tem para contar para vocês e daqui a pouco eu vou ativar os comentários para você perguntar o que desejar para Sandra, tá? isso é legal. Enfim, aí eu conheci a, a doutora Ana Paula, ela me deu uma série de desafios no primeiro mês, e eu falei, poxa, né, vamos lá, né? Vamos fazer tudo certinho. Aí o primeiro mês, uma coisa assim, reduzindo calorias e tal, comendo melhor, dividindo o prato certinho. E assim, eu perdi tipo 4 quilos. Mas não foi os 4 quilos que foi a melhor parte, né? As enxaquecas acabaram, né? Os calorões, aqueles calorões, né? Você queima de dentro para fora e você tira toda a roupa, aí dá um frio, você põe todas as blusas de volta. Então, os calorões acabaram. As pessoas começaram a perceber uma transformação em você, que é legal também, né? Poxa, você emagreceu, você está melhor e tal. Isso é bem agradável, né? Aí, assim, aqueles sintomas, o refluxo, não tive mais crises de refluxo. Então, assim, a vida foi começando a melhorar, né? A partir do segundo mês, a doutora Ana Paula falou, não, agora você tem que fazer exercício. Os exercícios também ajudam, né? O Pilates está me ajudando. A energia até para fazer um exercício diário, né? Nem que seja um pouquinho de tempo. Eu mudei pouca coisa na minha rotina. Para falar a verdade, a única coisa assim importante que eu mudei de fato foi cozinhar em casa, né? Porque eu comprava muitos alimentos já industrializados, a questão do pré-pronto, né? A questão de não olhar
exatamente a lista de ingredientes, que a doutora Ana Paula fala tanto. Olha a lista de ingredientes. Se não, o ingrediente não estiver na tua cozinha, começa a desconfiar. E foi bem isso mesmo, né? Então, assim, sem tomar remédio para emagrecer, sem intoxicar meu corpo, muito pelo contrário, nutrindo e colocando até os nutrientes que faltavam no meu dia a dia e fazendo essa mudança, que foi uma mudança para melhor, foi uma mudança que impactou meu marido, foi uma mudança que impactou meu filho, né? O meu filho mesmo era um que falava assim para mim: poxa, mãe, eu olho esse prato aqui, só tem carboidrato e proteína, você não tem nada mais, você tem 2, 3 carboidratos diferentes aqui no prato. Então ele mesmo achava, né? A gente pedia pizza 3 vezes por semana, né? Então essas mudanças realmente elas foram para melhor, elas mudaram assim o jeito da própria casa e foi uma coisa boa não só para mim, foi para minha família também. Difícil quando você olha um docinho e você sente vontade. Olha, mas de vez em quando a gente até come, não come o doce inteiro, dá uma mordidinha e você vai perdendo a necessidade também, né? Você vai, muitas vezes você pensa e olha assim, você começa a olhar para o alimento e pensando no risco-benefício, né? Poxa, eu vou me arriscar a comer isso aqui e o benefício quase nenhum. Então você vai começando a mudar a sua atitude com relação à nutrição, com relação ao alimento. Isso é super importante, né? Bacana, Sandra. Viu só como a Sandra restaurou a saúde dela, né? E com equilíbrio, né? Você vê que você está falando de equilíbrio alimentar. Você só aprendeu a comer na quantidade e frequência também, certo, Sandra? Então, até comecei a comer mais do que eu comia antes, para falar a verdade. Porque eu não costumava a fazer lanchinhos. O lanchinho da manhã e o lanchinho da tarde eram coisas que para mim não existiam, né? Sempre muito focada no trabalho, eu não me dava essa, como se diz, né? Esse agrado. Então eu chegava em casa tipo 6:30 da tarde, faminta. E comia aquilo que era o que estava ali mais fácil. E o que estava mais fácil sempre era a bolacha, o chocolate, né? Nunca era uma fruta, porque fruta era uma coisa que não existia na minha geladeira, né? Quando muito, uma banana, e olhe lá. Então, essa mudança, agora, se eu chego com fome em casa, eu abro a geladeira, eu tenho uma fruta. Bacana. Né? Isso tudo pela reorganização, certo, Sandra? Foi o que fez você chegar onde você está e ainda avançaremos um pouco mais. Então, ainda não cheguei lá, estou bem melhor, né? E assim, até meu marido fala, né? Nossa, Sandra, mas você emagreceu tanto, você está tão bem, você vai continuar? Não, eu quero continuar. Eu quero chegar lá no GPS, né? Lá na minha meta. Porque eu também não quero ficar muito borderline, né? Do que, né? O caminho do sobrepeso. Quando você entende tudo o que o sobrepeso te faz, né? Em contrapartida, você quer se livrar da história por completo. Então,
E a reorganização, aquilo que você falou da reorganização, é uma reorganização mesmo, né? Por que que agora eu consigo fazer os lanches todos e tal? Porque eu me dou um período no dia anterior, à noite, depois do meu jantar, eu me dou 15, 20 minutos para organizar a minha refeição do dia seguinte. Então, eu já vou, Legal. né? Eu já vou com os meus lanches prontos, eu já vou com o meu almoço pronto. Então, isso faz toda a diferença. Sandra, e é uma coisa que hoje as mulheres falam assim, eu não tenho tempo. E às vezes, se você for olhar, tem uma parte lá do rede social, seja qualquer rede social, ou até mesmo, acho que o próprio celular, ele mostra, né, quanto tempo você fica. E o que é 15 minutos de você priorizar e já deixar algumas coisas pré-prontas, prontas, porque quando você chegar com fome, você vai comer qualquer coisa. E se você já tem algumas coisinhas ali prontas, o que você vai comer? Vai pensar É, duas vezes antes de substituir, antes de matar a fome, né? Porque é diferente matar a fome e nutrir o corpo, dar aquilo que o corpo precisa naquele horário e naquele momento. não, e é verdade. E a doutora Ana Paula tem umas diquinhas de ouro, né? De como você já deixar o tempero, a cebola, o alho picados com sal, com azeite. Então, essas dicas, elas ajudam bastante. E assim, eu trabalho muito, né? Não trabalho pouco, não. E eu eu não precisei reduzir o meu ritmo para fazer isso. É tipo Bacana. assim, você precisa de um pouco de boa vontade, você precisa de comprometimento, né? E priorizar o que precisa ser priorizado, né? E aí você vai se ajustando, né? Balançando, né? Balanceando as coisas, como tudo na vida, né? Tudo que a gente quer, a gente precisa ceder um pouco. E o que eu cedi foi muito pouco pelo retorno que eu tive, né? E Sandra, o que você conquistou dentro do acompanhamento? Como você falou assim que você sentia dores, que você estava acima do peso, né? Tinha ganhado bastante gordura ali na região da barriga. E Não só eram na região da Bahia, né? Na região total, sim, né? sim. Sim, eram muitas mudanças que você nem mesmo associava à menopausa, né? Que depois você foi tendo a consciência de voltar ao equilíbrio. Aí depois que a gente fez todos os pilares, que foi, né, desinflamar, desintoxicar, que a gente foi aplicando todos os pilares do método, o que você conquistou nesses 3, 4 meses de tratamento? Quem é a Sandra de Bom, hoje? então, a Sandra de hoje tem 12 quilos a menos, e isso quer dizer que ela já consegue ver a cintura dela de novo, né? Ela consegue ver a escápula dela de novo de vez em quando. E isso é a coisa externa, né? Essa é a coisa, o bom de você ver dos olhos. Que eu também não vou ser hipócrita e falar, não, olha, o externo não me importa. O externo importa, sim, né? Ele tem a sua importância, mas ele não foi a grande conquista. Eu acho que a grande conquista foi ter mais ânimo para fazer as coisas. A grande conquista foi não ter mais aquelas enxaquecas horrorosas. A grande conquista foi acabar com o refluxo, né, que me incomodava bastante. Eliminar as dores nas articulações. Nossa, tem tanta coisa. A minha pressão voltou a ser 10 por 7,
ela estava beirando os 13/10, que eu acho que isso é uma grande conquista, né? Eu estava quase tendo que tomar um remédio para hipertensão. Essas são as grandes conquistas, eu acho. Que é ter uma vida mais saudável, né? No geral. E não correr o risco de ter que tomar uma série de medicamentos para ficar controlando diabetes, hipertensão, essas coisas. Parabéns pelas conquistas, viu, Sandra? E por você ter acreditado, né, de que o teu remédio estava na cozinha e comer a quantidade e fazendo as combinações certas para o teu momento, para a sua idade, respeitando os seus exames, respeitando sua genética, né? Então, foi por isso que então seu corpo ele foi retribuindo a tantos benefícios, né? E sabe uma coisa que você me fez lembrar? Que quando a gente tinha 20 anos de idade, lá a gente queria ficar magrinha, no verão colocar aquele biquíni de lacinho. E aí, quando a gente chega aos 40, aos 50, aos 60, nossa percepção muda completamente, porque a gente quer ter mais mobilidade, quer ter mais energia, a gente quer ter um equilíbrio do corpo a ponto de não ter dependência nenhuma de medicação, e isso é totalmente possível, né? Você mostrou aí que é possível, né? De a sua pressão normalizou ao ponto de você não precisar da medicação. E você não é a única, né? Segunda-feira eu fiz uma live onde a Doris contou que ela já estava tomando remédio e hoje ela não precisa mais porque a pressão dela normalizou. E você, Sandra, e nem a Doris não são a primeira, porque eu peguei uma paciente do Rio de Janeiro em teleconsulta. Ela nem passou no consultório, viu, Sandra? Nossa. Ela é lá do Rio de Janeiro, eu nem a conheço pessoalmente, só para você ter uma ideia. Anos ela tomando remédio da hipertensão, depois de ela ter eliminado 14 quilos e a gente ter cuidado da nutrição do corpo, desintoxicando, sabe? Voltando mesmo, tratando a raiz do problema, que eu sempre falo, né? Há uma razão e um porquê de o corpo ele tá denotando de que tu vai daqui a pouco tomar uma medicação. Aí, quando fizemos isso com ela, ela tirou a medicação que ela estava tomando há tempos, né? Então, você vê o quão esse é o método APS. Não, super poderoso, né? E uma coisa que eu queria externar para quem está aqui nos assistindo, para quem vai nos assistir depois, é que assim, todo mundo tem um poço, né? De um tamanho determinado. Eu te mostrei a foto a foto que foi o divisor de águas, né? Uma foto que eu estava bem gordinha, bem diferente do que eu pensei para mim. Quando eu vi aquela foto, para mim foi, meu Deus, eu estou caminhando a passos largos para a obesidade. Eu já estou tendo sinais, e se eu não fizer alguma coisa, eu vou virar uma pessoa obesa, eu vou virar uma pessoa diabética, eu vou virar uma pessoa que tem hipertensão, eu vou virar uma. Eu estou delineando para mim um envelhecimento com muitos problemas, né? Aí, o que eu ia falar que eu acho importante para as pessoas refletirem, né? Cada um tem o poço de cada um tem um tamanho. O meu poço teve 22 quilos a mais e ele teve uma série de dores e uma série de problemas. Eu acho que você não precisa chegar nisso para para tomar o seu rumo, né? É muito melhor se você percebe essas coisas antes e o teu fundo não é tão fundo, você sai dele mais fácil, né? Porque aí você já muda o que você tem que mudar sem precisar passar por muito sofrimento. Então, assim, realmente, para as mulheres que ainda não estão sentindo os calorões, para aquelas mulheres que ainda não estão sentindo as dores da menopausa, mas que
já estão chegando nos seus 40 anos, 40 e poucos anos, faz já, né? Tenta se ajudar já, antes que a coisa fique pior e que você demore mais ainda para poder, né, voltar ao teu normal e seguir sua vida feliz. Bacana. É, porque, na verdade, quando falamos de transição para a menopausa, isso começa 10 anos antes, Sandra. E muitas vezes a gente está ainda num momento de conquista de uma casa, sabe, ou de um carro, e está muito focado em trabalhar, trabalhar, trabalhar. E às vezes não nota que essa rotina de cuidar do marido, do filho, acaba se deixando de lado, né? E pequenas coisas você percebeu aí que você inseriu, mas fez foi melhorar o relacionamento com o seu marido, com o seu filho, né? E às vezes é um mito, né, de achar que vai vai atrapalhar, né? E de fato vai se beneficiar, a todos, né, terão benefícios, né? Porque dentro do método, né, você aprende coisas que tu leva para a família, não é, Sandra? A sua família se beneficiou com o método? Com certeza, né? Eles estão comendo menos coisas industrializadas, estamos cozinhando mais em casa, a saúde de todo mundo. Meu marido também, coincidentemente, há uns meses atrás, ele teve uma, ai, não é gastrite, quando já evoluiu da gastrite, já passou da Úlcera? gastrite, úlcera, isso mesmo. Ele teve úlcera também por conta de um anti-inflamatório que ele tomou e porque ele tinha a famosa H. pylori, né, a Uhum. bactéria. Então, ele também precisou fazer uma dietinha e isso contribuiu, né? Eu ajudei ele, ele me ajudou, né? A gente conseguiu achar um balanço entre as duas dietas, né? A dieta para úlcera e a dieta que eu tinha por conta da menopausa, e a gente se ajudou, né? Então, realmente foi uma questão de reeducação. Leva leva algum tempo? Sim, leva, mas olha, é muito menos do que eu imaginava. E hoje eu vejo as pessoas, elas falam assim: nossa, você perdeu 12 quilos. O que que você fez? Você tomou remédio? Não, eu não tomei remédio. Ai, você fechou a boca, né? Pelo contrário, pelo amor. Não necessariamente, né? Só mudei um pouco a alimentação. E Estilo aí de ela vida. falou, nossa, mas eu não consigo me livrar do chocolate, eu não consigo me livrar do doce. E as pessoas põem uma barreira tão grande e essa barreira não existe, né? Se Verdade. você tem, se você vê o valor, e é engraçado porque você vê o resultado rápido, então você começa a ver o valor do tratamento. Quando você começa a ver o valor, você fala que o preço que você está pagando de deixar de fazer algumas coisas não é nada em relação ao benefício que você tem, né? Então isso é muito legal. Muito bacana. Quando você começou o acompanhamento, quais eram os seus receios, Sandra? Ah, eu tinha o receio de desistir. Isso era de começar e ser muito difícil Uhum. e eu não consegui acompanhar. E, e o medo talvez de que não desse certo, né? Que eu acho que era pior ainda, né? Você faz o esforço e tal e não conseguir ver o benefício. Então acho que esses eram os meus dois principais Sim. medos. E eu Você fui. tinha, você tinha a percepção que você já tinha bons hábitos alimentares e que talvez por que você estava indo a uma nutricionista? Você tinha essa percepção? Eu já tenho bons hábitos. Não, muito
pelo contrário, eu sabia que eu tinha péssimos hábitos alimentares. Entendi. É porque, sabe o que Eu eu estou sabia. fazendo? É porque, assim, eu atendo diferentes mulheres, né? Então, tem aquela mulher que ela já se alimenta, na visão dela, ela já se alimenta bacana, né? Já aprendeu qual é o caminho, quais os alimentos. E tem aquela que, como você, né, falou, né, que tinha muito a aprender, né? O que colocar. Eu comia pouco, Ana. Eu Ah, tinha a comia pouco. percepção de que eu já comia pouco. E eu Uhum. falava assim, meu Deus do céu, né? Tem dia que eu nem almoço. Como eu posso comer menos? Nossa, puxa, é Mas o problema verdade, é esse, né? O verdade. problema é que quando você comia, você só comia porcaria, né? Só comia salgadinho, bolacha, chocolate, doce. Essa era a questão. A Verdade. percepção Isso, isso é bem, importante a sua observação, né? Porque se a gente for pensar num prato de arroz, de feijão, de frutas, de verduras, de legumes, e a gente contabilizar a nível de calorias, tu vai comer muito mais que, que um pacote de biscoito, por exemplo. E ainda tu vai comer só o pacote de biscoito, por exemplo, num jantar e vai passar a maior fome depois, né? Que vai querer comer mais, né? então, e aí o que as pessoas fazem também, que é uma coisa que eu já fiz, tá? Eu esqueci de falar isso. Uhum. Eu já fiz o Vigilantes já tinha feito o Vigilantes do Ah, sim. Peso, né? Que é muito bom, né? Na época, eu em poucos meses eu perdi alguns quilos, mas aquela história de você ficar contando caloria, Nossa. aquilo não resolve. Não, não, para mim, não resolveu para mim, né? Porque também era só a questão da caloria. Não estava vendo as A outras. qualidade. As, e também a qualidade, e não estava vendo as outras questões, né? Que da Uhum. menopausa o seu tratamento Verdade. diferencia. Isso é uma coisa, mas o que, que acontece? As pessoas se desesperam e elas começam a, a fazer dieta por conta própria, a fazer exercício por conta própria. E aí, o que, que acontece? Não tem resultado, né? Porque às vezes está fazendo da forma incorreta, né? Então as pessoas se desestimulam. Ah, eu já tentei milhares de dietas e eu já desisti. Esse final de semana eu conversei com uma moça que me falou exatamente isso. Ela falou: Ah, eu já testei tantas dietas e nenhuma delas funcionou. Aí eu falei: Olha, se eu fosse você, eu tentaria É porque às com. vezes, Sandra, o estímulo que ela está dando não é o que o corpo está. Ela não está acertando ainda, que é aquilo que o corpo está precisando naquele momento, né? Porque quando, por exemplo, só para que vocês que estão assistindo aqui ao vivo e estão assistindo a gravação, para entender como que funciona o meu tratamento. A Sandra, antes de chegar no meu consultório, a Sandra encaminhou os exames, ela respondeu o questionário de rastreamento metabólico e eu descobri o quanto a Sandra estava inflamada e o que o corpo dela estava indicando de sinais e sintomas. E aí, por onde começar? Entende? Então, cada mulher, ela é única e a gente tem que respeitar essa individualidade. Muitas vezes pega dieta e a dieta é para um perfil e não serve para ti. É igual eu pegar o mesmo formato que eu apliquei na Sandra, que a Sandra eliminou 11 centímetros de cintura, né? A Sandra começou com 91 centímetros de cintura e hoje ela chegou na nossa meta, que é 80 centímetros de cintura para mulher na menopausa.
e você eliminou 12 quilos. Aí eu pegar exatamente a dieta, tudo que eu apliquei na Sandra e aplicar em você. Você não vai ter os mesmos resultados. É muito difícil. Vai ser assim, uma em um milhão para acertar e ter aquele resultado, não é verdade? E pode até ser temporário, porque tem a parte mental, tem a parte emocional, tem tantas coisas envolvidas, não é? Uma simples dieta e uma cápsula você tomar? Com certeza. E tem um outro detalhe também, uma curiosidade, viu, Ana? É, eu, aquele exame que eu te mostrei, eu mostrei para o médico, né? Exatamente o Nossa, mesmo exame. E ele falou: não, tá tudo certo, tá tudo dentro, tá tudo ok. gente, Inclusive tinha um marcador que estava mais alto, né? Indicando que tinha uma inflamação. sim. E ele virou para mim e falou assim: ah, você está com alguma inflamaçãozinha, mas não é nada. Não é nada. Não é nada que estava limitando você a ter dores nas articulações, que essa inflamação estava te levando ao ganho de peso e te levando à obesidade que você já tinha, já sentia, né? A gente sente, né? A gente tem um pressentimento, né? Você já estava pressentindo que você estava caminhando para a obesidade e tomar os remedinhos ali da menopausa, né? Que é a hipertensão é uma doença associada à menopausa quando a mulher não tem esse tratamento. Então, e assim, e a visão da medicina tradicional, digamos assim, se você tem um sintoma ou uma doença, você trata essa doença, mas não tem nada assim preventivo. O médico te fala, né? Eu escutei várias vezes, você tem que fazer exercício, né? Seria bom você fazer uma musculação, você tem que ter uma reserva de músculo para o teu futuro, para a tua velhice. Você escuta algumas coisas, mas não tem uma visão integrada do teu organismo, né? De como é cada um e o que tem que ser aplicado para cada um. E uma visão assim um pouco mais preventiva, né? Então, uma das coisas que eu gostei do método é que ele não é só um solucionador de problemas. Ah, eu estou com dor nas articulações, eu vou resolver esse problema pontual. Ele é, na realidade, a integração e a procura de uma melhora holística, né? Do ser humano como um todo, e não por partes, que é o que a medicina tradicional faz, né? Ele não olha você inteiro, ele olha o teu fígado, o teu pulmão, a tua, né? Olha os órgãos separados e ele não tem uma visão de todo que o método APS traz, Sim, né? sabe, isso é bem bacana, porque um ponto que eu lembrei agora é justamente isso. Eu entendo a sua rotina, né? Entendo o que você trabalha. Então a gente vai pensando tudo estrategicamente, né? O que cabe para você, o que você consegue. E você vai vendo que a cada semana você vai progredindo, né, Sandra? E Isso é um importante. ponto bastante importante, voltando ao assunto de avaliação de exames que eu avalio em todas as minhas pacientes, eu acho indispensável. Eu só consigo gerar esse resultado na Sandra, na Doris, e quem já me acompanha aqui na rede social vê o quanto o meu trabalho é sério. Eu só consigo gerar isso por conta da avaliação de exames e com relação aos sinais e sintomas. Então, é bem minucioso essa avaliação. Quem talvez esteja chegando agora não sabe, mas eu faço também. Nesse momento, eu estou fazendo pós-graduação em materno e infantil. Gente, hoje, desde de manhã até agora, quase agora, eu estava estudando interpretação de exames
como suplementar, como fazer os cálculos para suplementar uma gestante, uma criança, sabe? E você vê o dia inteiro eu assisti a primeira parte da aula, né? De a gente anotando. Então, você vê, e aí eu vejo muita gente se suplementando, e às vezes o erro tá aí, né? De subestimar a ida a uma Nutri e achar que talvez é uma perca de tempo, né? E quando na verdade você vai poupar tempo, né? Vai poupar tempo. É, Porque e você vai organizar completamente a sua rotina. Aqui você vai conseguir ajudar o marido, que vai trabalhar, que vai passear com a família e que você vai cuidar de você. Às vezes você não está conseguindo encaixar você priorizando a sua saúde dentro de toda essa isso, né, envolvido, né? Filho, casa, trabalho, né, Sandra? então, na realidade, você meio que coloca a importância no lugar certo, digamos assim, né? O trabalho é importante, passear é importante, os filhos são importantes, é claro, mas você tem que colocar o balanço na medida certa. E tem gente que acha erroneamente que o que aparece na rede social, o que aparece no YouTube, o que a amiga recomenda é o suficiente e não é. Cada E não adianta. indivíduo é único, né? E assim, não é o que funcionou para mim, como você disse, né? Não é o que funcionou para mim que vai funcionar para outras pessoas, né? Como eu disse, que o método lá do Vigilantes, nem sei se eu poderia falar, né? Não, não é Mas problema. Mas pensar assim que esses horários irregulares, essa falta de planejamento e organização acaba gerando maior estresse, acaba gerando uma maior ansiedade, né? E acaba sendo um inimigo ali oculto que você não vê você progredindo a cada semana. Aí você se vê que hoje é dia 22 de setembro e aquela tua meta que você estabeleceu, que você ia priorizar, que você ia melhorar a sua saúde, ia ter mais energia, mais disposição, que você ia ter melhores exames, as coisas não estão saindo nem estão fluindo ainda, né? Mas eu confesso que quando a gente tem, não é problema, né, Sandra? Não é problema, às vezes, a gente buscar o profissional certo para caminhar junto, né? Que é o que eu faço com as minhas pacientes. A gente caminha juntas até chegar na meta, até chegar no objetivo. e aí você meio que até supera a meta, né? Que normalmente você coloca lá, eu queria, eu mesmo, no meu GPS, lendo ele agora, eu coloquei algumas coisas, mas eu tinha esquecido de outras que me incomodavam e eu nem sabia que através de uma alimentação correta eu conseguiria resolver. É a Então é mesma muito engraçado. Sim, Né? e a mesma coisa, por exemplo, um carro, né? Se a gente não organiza o combustível, se a gente não organiza a manutenção dele, ele vai pifar. A mesma coisa é a mulher quando ela está em transição do climatério para a menopausa, ali depois dos 35 anos, e ela não se organiza e ela continua os mesmos hábitos como era quando se tinha 20 anos de idade. Então o corpo ele começa o quê? Um declínio que ele está indo pifando. Aí é onde você tem limitação de subir e descer uma escada, as dores articulares, né? Outro dia, eu vou contar uma história para vocês. Outro dia eu estava no hospital, né, consulta de rotina que a gente vai, e eu estava, né, do lado de um senhor e ele estava conversando no telefone e não tinha como não escutar a conversa. E ele parecia jovem, ele era uma pessoa jovem.
mas ele já estava se vendo tomando remédio para diabetes e se vendo a usar uma muleta. Muleta. E aí a gente pensar assim, né? Puxa, eu falei, como que eu poderia ajudá-lo, né? E às vezes ele até tocou no assunto alimentação, sabe? Ele, pelo que eu entendi, ele não estava conseguindo comer o que era preciso para ele naquele momento de voltar ao equilíbrio do corpo, né? Então que a gente faça da nossa cozinha uma farmácia. E Sandra, uma coisa que eu sempre bato na mesma tecla, você precisou gastar mais na Não, cozinha? Qual a tua percepção hoje? Assim, que às vezes eu acho que eu pensa que estou vai na Nutri gastando vai gastar menos. mais. Eu acho que eu estou gastando menos. Ah, isso é bom. Eu estou fazendo feira, que é uma Ah, vai dar coisa que eu feira. não fazia antes, né? Mas eu diminuiu muito no mercado, porque quando você compra as coisas pré-prontas, industrializadas, congeladas e tudo mais, e eu não estou falando de congelado, aquele congelado caseiro, tá? Eu estou falando do congelado industrializado, né? As lasanhas da vida e tudo mais. Quando você compra essas coisas que teoricamente é para facilitar o seu dia a dia, você acaba gastando mais, né? Do que você realmente fazer em casa e tal. Então, eu não estou gastando mais, para falar a verdade, em alimentação. Eu acho que eu estou gastando menos. E Né? quantas vezes, né, Sandra, que às vezes coloca, prioriza outras coisas à frente de um autocuidado, prioriza outras coisas à frente de um descanso, né, que é necessário muitas vezes descansar. E aí cada vez mais você se adia daquele cuidado com a sua alimentação, de ir uma vez, pelo menos uma, duas vezes a uma Nutri especializada em menopausa, né? Para ver se realmente está tudo bem, se o que você está fazendo está gerando o resultado que você almeja. Será que eu estou indo mesmo no caminho certo, né? Ter essa confirmação. E aí toda a vida que você fica tentando e deixando você para depois é onde o seu corpo acaba te cobrando com a fadiga, ele te alertando, né? Então ele começa a te alertar. Aí os desequilíbrios hormonais também, né? Então são sinais que o corpo vai mostrando, né? Como a enxaqueca, né, Sandra? O seu corpo ele É, estava ali te cobrando, né? Era a enxaqueca, era o refluxo, né? Era tantas os calores, né? Sandra, você esses sintomas ele foi aparecendo todos de uma vez ou ele foi aparecendo um pouquinho, depois foi aumentando a intensidade, depois apareceu um outro sintoma? Como que foi? Como que você se percebeu com tantos sintomas da menopausa? é. Os calores começaram antes. E eu vou te contar que eu não estava em São Paulo quando eu os percebi assim com mais intensidade. Eu não estava em São Paulo e eu achava que o lugar que eu estava ele tinha um verão muito intenso, porque era uma coisa assim intensa, né? Sudorese é uma coisa que eu nunca tinha tido. Olha. Ele começou, isso começou há uns 5 anos atrás. Aí o refluxo, você vai até achar engraçado. Eu achei que era sintoma da vacina da Covid. Uhum. Pus a culpa na vacina da Covid. As dores nas articulações, e isso é uma coisa, sabe? Que às vezes você não presta atenção. Você sempre vai colocando a culpa em alguma outra coisa. Quando você não sabe o que é que está te causando o problema, você vai colocando a culpa em outros lugares. Então, para mim, o refluxo era a Covid. Para mim,
as dores nas articulações, era o sapato inadequado. Uhum. Você falou do rapaz jovem até que estava usando bengala. Quantas vezes eu não desci a escada da minha casa, grudada no corrimão e pensando que eu tinha que mudar de casa para uma casa térrea ou para um apartamento porque eu não ia dar conta de um sobrado. E é engraçado, mas é verdade. Então, as coisas vão aparecendo e você não vai associando. Ah, tinha uma outra coisa que eu tinha e não tenho mais. Eu tinha muitas ínguas embaixo do braço, que é um sintoma de inflamação, né? Provavelmente era a inflamação do intestino, que eu não sabia a causa, né? E fiz uma série de exames para tentar descobrir qual era a causa. Então, e aí você vai imaginando essas coisas e você não associa como um conjunto inteiro, né? Ah, não, isso tudo é sintoma da menopausa, isso tudo é sintoma de uma alimentação inadequada, isso tudo eu vou consertando com a minha alimentação, né? Uhum. É muito interessante isso. Você vai sentindo aos poucos. Nos últimos 4 anos, eles foram assim piores. Eu acho que relacionado também à época da pandemia, que a gente ficou muito em casa, muito sedentário e tal. Eu acho que isso agravou, né? Mais do que deveria, ou acelerou. Mas eles não aparecem todos juntos, não. Eles, para mim, eles apareceram assim dissociados até, Uhum. né? Se Sim. fossem problemas diferentes. Sim. Você chegou a ter o Covid, Sandra? Tive sim. Ah, aqui quem tá aqui, o Bart. Ah, Graças. ele é uma gracinha. Ele está com 8 meses e agora o avanço desses dias foi que ele aprendeu a pular. Ele é autossuficiente, eu falo. Ele aprendeu a pular no sofá. Ele pula, ele não fica mais chorando, não é, Bart? Ele não fica mais chorando, Oh, ele já pula no sofá, ele volta pro chão. que fofo. É. E, Sandra, e uma coisa bastante importante, né, que o Covid, ele traz muitas alterações no corpo da mulher 35 mais, né, como um caso da inflamação, e isso precisa ser tratado, né? Eu devo ter falado isso no começo, né, do tratamento, quando é que a gente passou por tantas coisas que eu nem lembrava. Mas a verdade é que muitas mulheres acreditam que ela precisa de fazer uma rotina perfeita. Sandra, todos os dias, cada dia de um dia, né? Tem dias que são mais intensos, às vezes acontecem coisas que você tem que resolver. Teve dias de você não conseguir se dedicar menos, outros dias se dedicar mais. Como que foi isso para você alcançar tantos benefícios, né, no aspecto saúde? Como que foi isso no seu dia a dia? Não, assim, os imprevistos acontecem e também você não vai se isolar numa bolha, né? É, Tem as, os eventos sociais, né? Tem a festa, você vai, né? Você pode até fazer o dia inteiro tudo certinho e tal, mas você vai encontrar amigos, eles vão te oferecer, né, uma comida diferente. Você vai escapar um pouco do teu cardápio. Isso acontece, mas não é que vai acabar, né? Você vai perder todo o teu progresso verdade. porque você comeu um pedaço de bolo. Não é assim que funciona, né? Às vezes você vai mesmo, você não vai conseguir fazer o exercício todo dia, mas assim, você dá o seu melhor a maior parte do tempo, né? Aquela Então, constância, né? A constância que fez você chegar onde você está e vai conquistar mais coisas ainda, porque o que
E outro ponto, Sandra, o que você aprendeu dentro do método, você consegue levar para toda uma vida seguindo? São Então, coisas fáceis. são coisas fáceis e são coisas que eu tenho que levar para o resto da vida, né? Porque Uhum. se eu voltar ao que eu consumia antes, eu vou, né, voltar aos mesmos problemas. Então, assim, Uhum. eu não entendo esse método como uma dieta temporária, né? Eu entendo que é uma reeducação alimentar que eu vou levar para o resto da minha vida. Vai ter momentos que eu não vou conseguir cumprir, mas vai ter muitos outros que eu vou conseguir cumprir. Então, é uma mudança, eu diria até mais do que de nutrição, né? É uma mudança maior, né? Tenho que respeitar meu corpo, tenho que cuidar de mim, tenho que cuidar da saúde da minha família, eu tenho que ter uma responsabilidade com, né, o meu corpo, porque daqui a pouco a idade vai avançar e se eu não cuidar dela, eu vou ter uma velhice que eu não quero, né? Eu quero uma velhice bacana, eu quero uma velhice saudável. Então, Imagine aí que a menopausa, você chegar na melhor fase da menopausa como se fosse uma escada. Não vai ser o primeiro degrau que vai fazer você chegar no objetivo. E é a constância também, né? E tem um passo a passo também que deve ser seguido para voltar ao equilíbrio, né? E a gente tratar a causa que te levou a ter tantos sintomas da menopausa que não é normal. O normal é ter vitalidade, ter saúde. Por que tem senhorinhas que elas vão à academia, que elas são superativas, elas viajam com a família, e já tem outras que tá ali, né, sofrendo e tomando tantas medicações. Qual a diferença entre elas? então, provavelmente são as escolhas, né? São as escolhas feitas antes, mas a gente tem outros fatores, né? Tem fatores genéticos e tudo Também. mais. Então, assim, é o que você fala, cada um é cada um, e provavelmente eu tenho que tomar cuidado com algumas coisas que outras pessoas não precisam tomar tanto, né? E Verdade. menos cuidado com outras coisas que outras pessoas precisam tomar mais. Então, essa visão, né, holística, a gente roda, roda, roda e volta, né? Essa visão holística de você como indivíduo, ela é muito importante. Né? Sim, sim. Alguém quer perguntar alguma coisa para Sandra? Alguém tem alguma dúvida? Bom, vou dar uma olhada aqui nos comentários, tá? Tá bom. A Adriana, ela deixou um boa noite aqui, doutora Ana. A Sônia, ela perguntou para você, Sandra, há quanto É, tempo você está fazendo todo esse tratamento? Na verdade, não é dieta, gente, é um tratamento. Há quanto tempo você está fazendo esse tratamento dentro do método APS e você conquistou essa melhora na sua saúde, Sandra? então, eu estou há 4 meses. Mas eu vou te falar que já no primeiro mês você fica muito melhor. Então, digamos que a questão do refluxo, das enxaquecas, que eu acho que estavam mais relacionadas mesmo à inflamação, tudo isso em um mês eu já não sentia mais. A doutora Ana Paula, ela controla lá pelo questionário metabólico, ela vai controlando Uhum. o quanto você vai melhorando E a gente vai por mês. evoluindo. É Oi? para evoluir. Falando em rastreamento metabólico, para vocês terem uma ideia, então
A Sandra, ela chegou no consultório com 81 pontos de rastreamento metabólico. Então, era o ideal é que as mulheres da menopausa estejam em zero. Em zero. Não tenha nenhum sintoma nenhum, corpo ali equilibrado. E então, em 4 meses, ela foi para 14 pontos. Então, você vê, olha como o corpo estava inflamado, como estava de comprometimento no metabolismo. Então, esse rastreamento metabólico que a gente faz individualmente e a gente vai acompanhando mês a mês, né, Sandra? Então, a gente vai acompanhando a evolução mês a mês. É. Dúvidas? E Alguém tem e é dúvida? engraçado, porque ele vai diminuindo mesmo, né? Tem estratégias, tem condutas para isso. Né? Foi muito interessante. Sandra, Mas assim, em um mês eu já senti muitas diferenças. Em 4 meses eu estou bem melhor. Agora, eu acho que eu já estou num passo em que eu quero ainda chegar no meu GPS de quando eu tinha 40 anos, mas eu lhe garanto que o pior já passou, né? bacana. Eu quero daqui a pouco bem lembrar que isso aconteceu, né? Mas aconteceu durante muitos anos aí na minha vida. Sim, em 4 meses você já conquistou tantos benefícios. Imagina você daqui 1 ano, você seguindo exatamente o que você aprendeu, né? Então, o jeito de comer, a quantidade que é bom para você, não é verdade? Uhum. Imagina você daqui 1 ano, hein? Porque quando você segue esse método, o que vai acontecendo? Seu corpo vai voltando cada vez mais pro normal, que é ter saúde, né? Então é um mito as mulheres acharem, né, de que tem que aceitar que a menopausa é assim, não. E uma coisa que eu quero passar para você que está assistindo até aqui, que eu falei, né? Eu pedi que pegasse papel e caneta para anotar como você pode começar hoje a colher esses benefícios também, como a Sandra está colhendo hoje após 4 meses. E pensar, olha só, estamos em setembro, ó, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então você tem a mesma oportunidade que a Sandra comentou, né? Então você vê, a gente tocou justamente nesse ponto também, né? Que são escolhas, né? Então você tem a escolha de começar a colher esses frutos também, como a Sandra colheu. E a gente começou por onde? Uma estratégia anti-inflamatória. Então a gente descobriu quais eram os agentes que estavam inflamando o corpo da Sandra, né? O que estava levando ela a uma rota da doença e onde a gente foi trazendo ela para a rota da saúde, que isso é possível e melhorando os exames, né? E um ponto bastante importante que é a organização da alimentação. Então, ter uma alimentação anti-inflamatória, onde você tem uma organização da rotina e você tem uma alimentação organizada a ponto de horários regulares, da hora que tu acorda, da hora que tu vai dormir, e você construir um plano alimentar que os alimentos que você tem na sua cozinha, eles serem um agente de desinflamar o seu corpo. Então, a gente colocar ali fontes de ômega 3, por exemplo, na chia, na linhaça, o azeite, as frutas vermelhas, colocar mais salada, né? Então, a gente tem a consciência. Então, quem está chegando hoje tem uma live, viu, Sandra? Aliás, tem 2 lives, que inclusive até para pacientes também, Sandra, onde eu falo dos 5 alimentos que mais inflamam a mulher na menopausa. Que é onde essa live, Sandra, eu conto para quem está me seguindo aqui, quem não é ainda paciente, se beneficia em assistir, porque ela já começa a ter uma mudança ali, uma melhora no estilo de vida. E quem é minha paciente, como você, Sandra, se beneficia porque 1 hora de acompanhamento é pouco. E às vezes tem coisas que eu falo
É tanta informação, né, Sandra, que depois a live reforça. Ajuda, é A aula verdade. reforça um pouquinho mais, as aulas gravadas aqui no Instagram. Então você precisa concentrar aí o quê? Em colocar mais verduras, mais frutas, mais legumes. Olha, Lúcia, a outra do método APS, viu, Sandra? Tá dando boa Ah, noite legal. aqui. Então, a gente pensar que toda essa estrutura de uma dieta e um estilo anti-inflamatório, ele vai te ajudar a parar de sentir os calores da menopausa, você ter um melhor, um humor regulado, né? Não ter a irritação, ter boas noites de sono, ter mais energia, ter mais disposição, melhores exames, né? Porque a mulher na menopausa começa a ter colesterol aumentado, começa a ter ali a insulina aumentada, né? Levando a um diabetes, a distúrbio na tireoide. Então, com essa alimentação e esse estilo anti-inflamatório, a gente vai construindo isso, né? A Sandra aqui é um exemplo. Imagina aí você ter que apagar um incêndio e aí você coloca água, você coloca alimentos anti-inflamatórios, né? Então, só jogar essa água nesse fogo não vai ser o suficiente. Você tem que colocar também os alimentos certos e na quantidade certa para o seu corpo. Então tem que respeitar essa individualidade, né? E aí a gente pegar, criar micro rotinas de movimento, né? Então você também fazer atividade física, né, Sandra? Igual no primeiro mês, nem pensar, né, Sandra? Não tinha energia, a gente então. No primeiro mês, não, mas depois, né, não tive escapatória, não. Mas aí E. não foi penoso, né? Porque Uhum. você já está meio recuperado. Então, não é tão difícil. Verdade. Então a gente, e primeiro mês é o que eu sempre falo para todas, porque assim, quando a gente vai na Nutri, pensa assim, não, eu vou começar academia, eu vou fazer isso, vou aquilo, mas a mulher no climatério e menopausa, ela tá em outro momento. Ela tem mudanças metabólicas, ela tem mudanças hormonais, desequilíbrios, baixas em hormônio, tudo isso influencia na energia, no sono, aí não dorme bem, como que vai ter energia e bom humor para treinar. E aí isso a gente foi conquistando junto com a Sandra, né, Sandra? Primeiro acompanhamento. E aí eu falei, Sandra, eu até lembro até hoje, viu, Sandra? Que eu disse assim, Sandra, não precisa querer sair daqui e ir lá para a academia se matricular. Vai ter o tempo que você vai sentir que você está preparada para isso. Não foi, Sandra? Não, foi bem isso mesmo. Foi exatamente isso. Um mês depois, eu já estava bem melhor e bem mais preparada para aguentar o Pilates, né? Sim, a gente desinflamou, a gente nutriu o seu corpo, a melhora do sono, né? Essa questão do relaxamento. E o exercício só veio mais para complementar, a ponto de diminuir cada vez mais as suas dores e diminuir essa inflamação também, né? Que o exercício te ajuda nesse sentido. Que também é um ponto bem importante de você. Se você ainda não faz nenhum exercício, coloque exercício de força, né? Como pilates, como a musculação. Não é só caminhada. Mulher no climatério não deve só fazer caminhada, tem que fortalecimento, tem que ganhar músculo. Eu digo para as minhas pacientes que elas têm que voltar a ser durinha como era quando eram mais jovens. Mas é pela saúde. É verdade. Aí um outro ponto também, viu, Sandra, e até dica para você, essa questão de introduzir pausas, né? Então, pausas na agenda para um autocuidado, cuidar da pele, cuidar do cabelo, ligar para uma amiga, passear com a família. Então, tem esses momentos de pausa, não é só trabalho, casa, casa, trabalho, né? Então, esse momento também são fundamentais, até mesmo para você reduzir o estresse, que é bem comum, né? Hoje, de 10 pacientes, 9 chegam com estresse altíssimo. E isso é um fator de inflamar cada vez mais o corpo da mulher
e desregular cada vez ainda mais os hormônios. Então, se a gente vai por esse oposto de colocar algo que te dê prazer todos os dias, se é ler um livro antes de dormir, sabe? Algo que você Uhum. fala assim, é para mim. Então, É isso super também é importante, fundamental. é verdade. Verdade. Então, eu quero agradecer, viu, Sandra, por você reservar um tempo do seu Imagina, foi domingo um aí prazer, um e prazer. trazer a sua história inspiradora, né? Que você vê, de uma busca ali no Google, você descobriu que tinha ali Ah, eu uma dei nutricionista sorte. voltada para a menopausa. E você se imaginava que em 4 meses, tipo, 4 meses antes de finalizar o ano, você imaginou que estaria dessa forma, assim, sem Não, dores, diminuindo? não, de verdade não. Não? Eu, assim, você tem esperança de uma melhora, Uhum, mas eu achei que ia ser um caminho mais longo, né? Sendo bem honesta, eu achei que ia ser um caminho mais longo. bacana. Mas que bom que foi. Verdade. E hoje eu trouxe, né, fiz um convite para a Sandra e a Sandra aceitou, porque justamente a Sandra veio como uma mensagem para você ver que é possível, né? É possível, você vê 15 minutos que ela tira ali para deixar as coisas pré-prontas prontas, já é o bastante o suficiente de ela conseguir aí ter a constância, que essa constância de repetir todos os dias, Sandra, que foi fazendo você evoluir, 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 e 4 meses depois, hoje você está colhendo, é igual plantar um girassol. É verdade. Hoje ele está florescendo, hoje ele está, não é? Então, Sandra, uma ótima noite para você e obrigada por todas que estiveram aqui. Quem vai assistir também a live, a gravação, acredite em você, né? E se você precisar de ajuda, né? Eu estou aqui, me disponho, né, com a pré-consulta para que eu te explique como que a gente vai personalizar o tratamento a ponto de você, antes do final do ano, você voltar a ter uma saúde normal. Né? E seja bem-vinda, viu, Maria? A live vai ficar gravada e eu contei alguns insights aqui e a Beatriz também, tá? Eu contei aqui alguns passo a passos para você começar essa rotina do desinflame-se. Lógico, não vai ser o suficiente, mas já é o começo para você colher os benefícios. E o link, meninas, está lá na bio para você me chamar no WhatsApp, para você ter um check-up nutricional. Né? As mulheres às vezes desconhecem desse check-up nutricional no climatério e menopausa, que fazem toda a diferença. Se a gente quer ter saúde, a gente tem que começar com os alimentos que tem na cozinha e você saber a quantidade e a frequência de se comer também é importante. Mais uma ótima noite, viu, Sandra? Uma boa semana e boa semana para Obrigada, olha, todas obrigada nós. pelo convite. Eu espero ter inspirado mais pessoas, porque realmente fez diferença para mim. Então, é um prazer dividir essa experiência para que mais gente se beneficie, né? Mais mulheres, tá Verdade. bom? E quando você se organiza, né, organiza a rotina, você está dando a oportunidade de seu corpo ele tá retribuindo e florescendo de novo, né? Que às vezes chega um momento de sentir tantos sintomas, de tantas alterações e tanto tudo que vai lá no médico, leva cada susto e quando na verdade tem profissionais que olham para você a ponto de te ajudar a você voltar ao que era antes da menopausa. Sem Então, se a gente remédio. permita-se, né? Permita-se, né? Então, a gente Isso finaliza mesmo. essa live com a palavra permita-se. Então, permita-se ter uma nova fase na menopausa, uma melhor fase. Muito bem. Beijo, Muito bom, viu? gente. Obrigada pelo Beijo, carinho de boa todas noite, boa vocês. semana. Igualmente.
Até mais. E qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui nos comentários sobre um tema da live que a gente discutiu aqui, tá bom? Beijos, fica com Deus.